Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez a gente se encontra aqui diante da palavra do Senhor. Mais uma vez a gente tem essa oportunidade dada por Deus para estudarmos juntos um pouquinho mais do texto do Evangelho de Mateus. A gente está realmente caminhando para o fim, faltam poucos capítulos para a gente iniciar um novo livro, mas até lá, até terminar, a gente sabe que Deus tem ainda um grande tesouro guardado para ensinar a gente. A palavra de Deus sempre tem algo a acrescentar, sempre é um recurso valioso, sempre é algo que vale a pena a gente parar para observar, meditar a respeito e aplicar aquilo que a gente aprende em nossas vidas. Hoje a gente vai estudar um pouco do texto do Evangelho de Mateus no capítulo 25 ainda. Dessa vez a partir do versículo 14. Mas antes de a gente entrar no texto propriamente dito, eu quero convidar os irmãos a orar, a pedir ao Senhor que nos auxilie, que o Espírito Santo nos conduza nessa leitura, nessa breve conversa que a gente tem tido nos cultos de doutrina, nesse de hoje à noite especialmente. Vamos orar, irmãos, vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Deus, que nessa noite fale um pouco mais conosco, Senhor. Nós aproveitamos a oportunidade para te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre tem preparado para nós, Deus, momentos em que nós podemos parar, Senhor, e através desse recurso que tem sido para nós, sim, um grande auxílio, que é o vídeo e o culto gravado, Senhor, de doutrina da igreja, aprender um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que é importante para Ti e que deve ser tomado como regra de fé e prática para nós, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a estar com a concentração completa nesse lugar, Senhor. Ajuda-nos a compreender aquilo que Tua palavra nos fala, Deus. Que nosso coração esteja aberto, Senhor, a ser tocado por Ti, Senhor. Nós possamos nos colocar diante de Ti de maneira quebrantada, Senhor, contritos, dispostos a receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado para com cada um de nós, com cada uma das famílias, Deus, que tem parado para assistir esses vídeos, Deus. Ajuda-nos a não desanimar, Senhor, tanto aos irmãos que ouvem, Deus, quanto aqueles que têm parado para preparar, Senhor, cada estudo. Seja conosco, ó Espírito Santo. Nós pedimos assim e te oramos, já te agradecendo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos ler juntos o texto de Mateus 25, a partir do versículo 14. Esse texto tem por título A Parábola dos Talentos, e é um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, mas que sempre vale a pena voltar, revisitá-lo e aprender um pouco mais com ele. E assim nos diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, esse será como um homem que se refere ao reino de Deus, tá bem? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao votar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância.
Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É realmente um texto muito claro, irmãos, da palavra do Senhor. Como toda parábola é uma comparação, é uma analogia, uma história simples que esconde em si, que traz em si ensinamentos que são profundos a respeito do reino. É um texto que deve ser pensado, revisitado, ponderado por nós, para que nós venhamos a repetir os acertos e evitar os erros cometidos por esses servos nessa parábola. Na parábola dos talentos, Jesus conta a história de um homem rico que distribuiu suas posses entre 3 servos antes de partir em viagem. A gente viu que cada servo ele recebe uma quantidade diferente de talentos e cada um deles recebe de acordo com aquilo que é capaz de lidar, de acordo com a sua própria capacidade. E ao retornar, quando aquele senhor retorna de viagem depois de passar um tempo distante, ele vem acertar conta com aqueles servos a respeito daquilo que foi confiado a cada um deles. E o primeiro ensino que a gente tem nessa parábola, a primeira coisa que se destaca é o ensino a respeito de responsabilidade e fidelidade. Mas não para qualquer coisa, é responsabilidade e fidelidade para que nós venhamos a administrar os recursos que Deus confia a nós. Assim como aqueles servos, eles receberam talentos do seu Senhor, que na parábola são valores realmente financeiros, nós também recebemos do Senhor talentos, recebemos dele dons, habilidades e sim, até posses. Aquilo que nós temos porque foi o Senhor que nos deu. E Deus, ele espera que a gente use todas essas coisas, nossos dons, nossos talentos, aquilo que nós temos, quem nós somos, para a glória dele. Para que nós gastemos isso para a glória dele e também para abençoar o nosso próximo. Então, o primeiro grande ensino que essa parábola traz para nós é a respeito de agir com responsabilidade e com fidelidade, especialmente na administração dos recursos que Deus confia a cada um de nós. E cada um de nós tem recebido do Senhor recursos, ainda que diversos. O que eu tenho não é o que você tem, mas cada um de nós tem recebido de Deus coisas, talentos a respeito dos quais nós precisamos cuidar. Nós precisamos administrar bem. O segundo ensino que essa parábola ela traz para nós é a respeito de riscos e oportunidades. A gente precisa aprender a reconhecer as oportunidades e a aproveitá-las, especialmente quando elas são entregues a nós pelo próprio Senhor, que é o que acontece com os nossos dons e talentos. Alguns a gente tem como aptidões da pessoa mesmo, de nossa personalidade, outros a gente recebe quando a gente recebe a Cristo como único e suficiente Salvador, e Deus nos dá os dons que o Espírito Santo distribui a nós para que a gente venha a edificar, usá-los para edificar a igreja. O servo que recebeu apenas um talento, diferente dos outros 2, do que recebeu 5, do que recebeu 2, ele escolhe não se arriscar, ele escolhe não fazer absolutamente nada, apenas não perder aquilo que foi dado a ele, mas ele não faz uso nenhum do talento que foi entregue nas mãos dele. Ele não se atreve a multiplicar, não se atreve a colocar para render de maneira nenhuma. Está lá parado e pior, ele não é só parado, ele enterra. Ele esconde o talento. Enquanto os outros 2 servos, eles arriscam, eles buscam as oportunidades, eles investem aquilo ali de alguma maneira e multiplicam aquilo que foi dado a eles pelo Senhor. E assim a gente deve fazer também, irmãos. Da mesma forma, nós, eu e você, toda a igreja deve estar disposta a buscar oportunidades, buscar maneiras, encontrar formas de investir aquilo que Deus nos deu, a fim de que nós venhamos a crescer, a fim de que aquilo que Deus nos deu se multiplique e cause impacto na nossa vida, na nossa igreja, mas na vida de outros. É o famoso exemplo, aquele exemplo que é bem comum. Por exemplo, o músico que recebeu do Senhor talento para que cante ou para que toque, mas escolhe por timidez enterrar o talento e nunca utilizá-lo. E nunca vai, agindo dessa forma, glorificar a Deus com o talento que foi o próprio Senhor quem Deus deu. Não pertence a ele mesmo, mas pertence a Deus, só que está enterrado. A gente precisa avaliar quais são os talentos que nós recebemos do Senhor, o que é que eu ganhei do Senhor e que porventura eu não estou usando, ou porventura esteja usando de maneira incorreta, de maneira a menor do que aquilo que poderia ser utilizado. A gente precisa avaliar
para que nós possamos colocar em prática, buscar a oportunidade de usar, né, ainda que arriscando, ainda que ultrapassando timidez, ainda que fazendo coisas com as quais nós não estamos acostumados, mas temos aptidão para, porque foi o Espírito Santo que nos deu, a fim de que isso cresça, isso multiplique, gere frutos, impacte as nossas vidas, mas também outras. E sendo esses dois os grandes ensinos dessa parábola, o fato de que nós precisamos administrar os recursos que Deus nos concede com responsabilidade e fidelidade, e que nós precisamos reconhecer e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para que nós coloquemos esses talentos para que se multipliquem, a gente tem também algumas aplicações práticas, algumas coisas que a gente pode fazer mesmo de modo prático para que isso aconteça na nossa vida, para que a gente multiplique, a gente use os talentos para a glória de Deus. A primeira atitude prática que a gente pode ter, que a gente precisa ter, é a seguinte: a gente precisa desenvolver os talentos que o Senhor nos concede. A gente deve investir no desenvolvimento desses talentos, buscar maneiras para que eles possam crescer, para que eles possam multiplicar. Isso seja por meio de estudo, buscando maior conhecimento a respeito do talento, do dom que Deus me deu. Seja também, é muito importante, a respeito da prática. Não adianta eu conhecer apenas, ter o talento e conhecê-lo. Eu tenho que praticá-lo, para que ele efetivamente venha a glorificar o Senhor. Ou escolhendo alguém que funcione para nós como um mentor, nos ajude a compreender melhor essas coisas. E modéstia à parte, nossa igreja tem essas pessoas, irmãos. Tem irmãos que podem sim, que têm feito bons discipulados, que estão dispostos, né, a ajudar qualquer um de nós a buscar exercer com excelência os dons e talentos que Deus nos deu. Basta a gente se dispor e dizer: olha, eu quero, que trabalho não vai faltar. A gente vai sempre encontrar maneiras de encaixar pessoas que estão em busca de encontrar qual o seu talento real e como desenvolvê-lo para a glória de Deus. A segunda aplicação prática para as nossas vidas a respeito desses assuntos é o seguinte: a gente precisa realmente ser administradores fiéis e zelosos. Como se tivesse dinheiro dos outros, que a gente controla centavo por centavo, real por real, a fim de que a gente não perca nada que não nos pertence, não pegue, usufrua de nada que não nos pertence, mas apenas seja bom mordomo daquilo que é de outra pessoa. Porque, na realidade, os nossos dons, como eu disse anteriormente, não são nossos. Eles nos foram dados com um propósito, mas eles são de Deus e devem ser usados para a glória dele. E como bons administradores, a gente precisa ser fiel na administração de tudo. Tudo, absolutamente tudo que Deus nos confia. Como a gente está falando aqui de talentos, sim, deles, dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que o Senhor nos dá como presente para que nós sejamos bons mordomos, mas também a gente precisa ser administradores fiéis do tempo. O tempo é um recurso que passou, perdeu, não volta mais, irmãos. É mais complicado do que dinheiro propriamente dito. Dinheiro a gente perde hoje e recupera amanhã. Tempo não, perdeu, acabou-se. Passou, não volta mais. Então, os talentos sim, os dons sim, o nosso tempo, os nossos recursos financeiros sim, porque o ouro e a prata de Deus, Deus é o dono do ouro e a prata, mas o ouro e a prata do Senhor estão no bolso dos crentes, dos servos dele, dos filhos dele. É Ele quem mantém cada um de nós, a fim de que nós possamos exercer a boa mordomia e manter a outros, manter a obra de Deus, sermos liberais no sentido de abençoar outras vidas com aquilo que nós temos, com os nossos recursos financeiros, também nossos relacionamentos, né? São recursos que o Senhor nos concede. A gente precisa tirar o melhor proveito deles, seja os de dentro de casa, a fim de que sejam formados servos que sejam úteis para Deus, a fim de que sejam pessoas que praticam realmente o Evangelho, não apenas são crentes da boca para fora, mas também até aqueles que não são, com pessoas que professam ao Senhor Jesus como Salvador. A gente precisa usá-los da melhor maneira possível, usar o canal aberto que nós temos com amigos que ainda não conhecem Jesus para apresentar Jesus a essas pessoas, porque afinal de contas é o mais importante recurso que qualquer pessoa pode ter, pode receber, mas tem gente que ainda não tem, ainda não percebeu, e para chegar até eles a gente tem que falar. Então a gente precisa ser, sim, atuar na realidade de maneira prática, de maneira ativa, de modo a desenvolver os nossos talentos e de modo a agir mesmo como administradores fiéis
e administradores zelosos, pessoas que priorizam usar os recursos que Deus nos dá de modo que o nome dele seja glorificado. As outras coisas, o que vier, depois é acréscimo, é bênção da parte do Senhor, mas esse é o principal propósito. Nós precisamos usar o que somos e o que temos para a glória de Deus. A parábola dos talentos, irmãos, para a gente concluir na noite de hoje, ela lembra a gente que nós somos responsáveis perante o Senhor pela maneira como nós nos utilizamos dos recursos que Ele nos confia. Essas coisas que nós temos não são nossas. A gente passa um tempo com elas aqui nessa terra na qual nós somos meramente peregrinos e a gente vai precisar prestar contas ao Senhor a respeito do que foi que nós fizemos com aquilo que Ele nos concedeu. Independente do que seja a que a gente se refira, né? Talentos, tempo, dinheiro, relacionamentos ou o que quer que puder vir à sua cabeça. De tudo a gente vai prestar conta a Deus. Não é inteligente enterrar os recursos que o Senhor nos concedeu. Colocar debaixo da terra, simplesmente para que não se perca, porque não é nosso, mas sem fazer proveito algum disso. A parábola deixa claro que o desejo do Senhor é que esses talentos eles sejam multiplicados, eles aumentem, que a gente venha a ser, na nossa trajetória de vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nós venhamos a ser fiéis e diligentes, que a gente venha a realmente buscar maneiras e oportunidades de investir os dons que o Senhor nos deu, de multiplicar os dons que Ele nos deu, de realmente colocar em uso esses talentos e esses recursos que nós recebemos do Senhor, para que ao final de tudo a gente possa ouvir dele, como ele disse àqueles 2 primeiros servos, como está escrito em Mateus 25, no versículo 21 e também no versículo 23, que eu quero destacar. Bem feito, servo bom e fiel. Ele termina dizendo: venha e participe da alegria do seu Senhor. Que a gente tenha o privilégio de, um dia no futuro, quando nos encontrarmos com o Senhor, ouvir dele essas palavras abençoadoras. Mas para isso, a gente tem que colocar a bom uso os talentos que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu agora, a fim de que a nossa prestação de contas seja tranquila, porque nós usamos tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa noite na presença dEle. Oremos. Senhor, nós te bendizemos, Deus, te agradecemos por Tua palavra, Senhor, pelo texto santo que fala conosco cada vez que nós nos debruçamos sobre ele, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Espírito Santo, ajuda-nos para que nós sejamos diligentes, Senhor, para que nós sejamos realmente ativos, Deus, esforçados para colocar em uso os dons e talentos que o Senhor nos concedeu, Deus. Que nós não venhamos a ser negligentes, Senhor, nós não venhamos a ser servos maus que apenas enterram o talento, seja por qualquer motivo, Senhor. Mas que o Senhor encontre em nós servos bons, servos fiéis, que sejam fiéis no pouco, Senhor, a fim de que possamos receber do Senhor a cada dia responsabilidades maiores, Deus, e que independente da quantidade, Senhor, daquilo que nos for colocado em mãos, tudo, Senhor, muito ou pouco, nós venhamos a usar para a glória do Teu nome, para engrandecimento, Senhor, do Senhor aqui na terra, para que nós possamos tornar Teu nome conhecido, o Teu reino, Senhor, venha a ser aumentado, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos, Deus, faz assim conosco, tem misericórdia dessa igreja, Senhor, e desperta-nos, a fim de que nós venhamos a ser servos que tragam alegria ao Teu coração, Senhor. Nós te oramos assim, Deus, agradecidos porque o Senhor falou conosco mais uma vez e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que mais uma vez nos dê uma semana abençoada, rica, cheia de oportunidades em que nós possamos usar os nossos dons e talentos para a glória dEle, e até a próxima vez, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe. Paz.